Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Moto e hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais que estão disponíveis lá no nosso Instagram, Leonardo Mota M underline. Todos os domingos nós lançamos uma enquete nos stories. Essa enquete é um caso concreto, um caso hipotético, com o objetivo de discutirmos licitações e contratos. Essa enquete passa 24 horas nos stories e você tem a oportunidade de repente participar e marcar sim ou não, se concorda ou discorda lá com aquele caso concreto e com a nosso questionamento. E durante a semana nós trazemos um vídeo semelhante a esse para exatamente trazer o nosso comentário sobre aquela enquete, tá? Por exemplo, vamos à enquete da semana. A enquete da semana traz o seguinte, olha só, a enquete da semana ela discute o modo aberto e fechado das licitações da Lei 14.133. O órgão realizou um pregão eletrônico para a contratação de serviço de manutenção de equipamentos hospitalares pelo modo aberto e fechado, pela Instrução Normativa SEGES 73 de 2022, tá? Após a etapa de lances, resultou a seguinte classificação. Então, foi lançado o edital, no dia da sessão, iniciou a sessão, logo pela etapa de lances, como ocorre pela Instrução Normativa 73, encerrou-se a etapa de lances e nós tivemos a seguinte classificação na etapa de julgamento. Proposta 1, 100 mil reais. Proposta 2, 105 mil reais. Proposta 3, 106 mil reais. Proposta 4, 108 mil reais. Proposta 5, 111 mil reais. Proposta 6, 114 mil reais. As propostas das empresas 1 a 4 foram as que participaram da etapa fechada. No entanto, foram desclassificadas na etapa de julgamento. E a nossa enquete pergunta: o pregoeiro então já poderá convocar a empresa da proposta 5 para julgamento? Então, no nosso caso, na etapa de julgamento, as propostas de 100 mil reais, 105 mil reais, 106 mil reais e 108 mil reais já foram desclassificadas. E a nossa enquete pergunta: já posso passar para a proposta número 5 de 111 mil reais? Primeiramente, é importante lembrar que a lei traz que o modo de disputa será aberto ou fechado, ou então concomitantemente, juntamente, né? Aberto e fechado, fechado e aberto. Essas são as regras possíveis da Lei 14.133. A Instrução Normativa 73, que regulamenta as licitações com critério de julgamento, menor preço e maior desconto, traz lá como funcionam essas regras. Modo aberto e fechado, e modo fechado e aberto, já que o modo fechado isoladamente não pode ser adotado nas licitações com critério de julgamento, menor preço e maior desconto. Então, para responder a nossa enquete, primeiramente vamos entender como funciona o modo aberto e fechado. Esse é um resumo, um gráficozinho resumo, que nós utilizamos inclusive nos nossos cursos, para explicar o modo aberto e fechado. Inicia-se a etapa de lances com 15 minutos, com aquelas empresas que cadastraram sua proposta até anteriormente ao início da sessão, participando. As empresas vão participar desses 15 minutos, dando seus lances. Encerrou essa etapa de 15 minutos, o sistema automaticamente convoca as empresas para uma etapa aleatória de até 10 minutos. Então vejam que esses 15 minutos são fixos, mas os 10 minutos são aleatórios, de modo que entrou nessa etapa aberta dos 10 minutos aleatórios, o sistema pode se encerrar, inclusive, no minuto seguinte, ou então passar lá os 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Transcorreu essa etapa, logicamente aleatória, do encerramento, o sistema automaticamente vai partir para a etapa fechada. E como é que o sistema participa para a etapa fechada? O sistema verifica a primeira colocada e, a partir dela, calcula 10%. Quem estiver nesse intervalo, entre a primeira colocada, logicamente, contando a primeira, e até 10%, é convocada para a etapa fechada. E nessa etapa fechada, as empresas que foram selecionadas, elas terão 5 minutos para dar um único lance. Um único lance, e esse lance é sigiloso. Ultrapassado esse período, então nós iniciamos então a etapa de julgamento. Alguns detalhes que constam aí, inclusive, né? Se por acaso
na convocação para a etapa fechada não tiver pelo menos 3, o sistema, né, e a própria regra da instituição normativa, regra aí que são convocados os 3 melhores lances subsequentes à primeira colocada, tá? Então nós temos lá essa regrinha aí do modo aberto e fechado, e lá no sistema, o sistema já é configurado para executar dessa forma. Então, voltando para aqui a nossa enquete, nós temos aqui, ó, ao final da etapa de julgamento, a enquete fala que as propostas de 1 a 4 foram para a etapa de julgamento, foram as que participaram da etapa de lance. Então, nossa interpretação é que a primeira colocada foi 100 mil, então o sistema calculou, após a etapa aberta, a partir de 100 mil, 10%, que dá aí 110 mil reais. Então, a partir de 100 mil até 110 mil, o sistema, então, convocou as empresas para a etapa fechada. Então, participaram da etapa fechada, pela própria regra da Instituição Normativa 73, 100 mil reais, 105 mil reais, 106 mil reais e 108 mil reais. Então, logicamente, por não estar dentro dos 10%, 111 mil reais e 114 mil reais não participaram da etapa fechada. Então, vejam que só quem teve chance de dar um único lance vencedor foi até a empresa, a quarta colocada, né? A quarta empresa, vamos dizer assim, a quarta proposta. E por isso foram julgadas na etapa de julgamento. Então, vejam que regra importante. Vejam que apenas as 4 primeiras aí participaram para a etapa de julgamento, em virtude da própria regra da etapa de disputa. E aí a nossa enquete pergunta, então olha só, se a primeira, a segunda, a terceira e a quarta foram desclassificadas, eu já posso convocar a quinta? Mas vejam só, e vejam que 58% dos colegas marcaram que não, e está marcado em vermelho porque nós concordamos com esses 58% dos colegas. Por que motivo, meus amigos? Olha só quem teve a oportunidade de dar seu último lance, sua última chance, sua última cartada na etapa fechada, foram as 4 primeiras colocadas. A quinta colocada não teve essa oportunidade e a sexta colocada não teve a oportunidade, tá? Então, olha só, uma vez que as 4 primeiras foram desclassificadas, obrigatoriamente você terá que retornar à etapa de disputa para que a quinta e a sexta colocadas tenham o mesmo direito. Isonomia, competitividade, principalmente a isonomia, tá? Então, por esse motivo, no modo aberto e fechado, o que é que ocorre? As 4 primeiras foram desclassificadas, nesse nosso caso aí, né? Mas se tivessem quinta, tivesse uma de 108, uma de 109, né? Uma de 110, seriam realmente analisadas, porque elas teriam participado da etapa fechada, porque participam da etapa fechada, independente da quantidade, mas que estejam dentro desse 10%, tá? Então, por isso que o pregoeiro não vai logo convocar a quinta. O pregoeiro deverá retornar à disputa, permitindo então que a quinta e a sexta colocada participem da disputa fechada, para que elas possam dar o seu último lance único e sigiloso, para em seguida voltar à etapa de julgamento. E aí, dessa forma, retornando à etapa de julgamento, aí sim, após esses lances, as empresas teriam suas propostas analisadas, inclusive podendo a sexta colocada dar um lance melhor do que a quinta e passar a haver uma nova classificação, tá bom? Então, muito importante. Então, entendemos que exatamente o pregoeiro não poderá logo de imediato passar para a quinta colocada antes de retornar o modo de disputa, tá bom? Então, meus amigos, voltando aqui, muito importante atenção a essa regra, tá? E isso aí, mesmo que você esteja eventualmente naquela exceção permitida lá pela lei, pelo artigo 17 da Lei 14.133, mesmo estando numa sessão presencial, você deverá retornar e permitir exatamente a quinta e a sexta dê o seu único lanche. Logicamente, sigiloso vai ser estranho, porque no presencial não tem como ser sigiloso, tá? Mas nós estamos falando do pregão eletrônico, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Um bom final de semana e até a nossa próxima enquete dominical. Até mais.